Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, oramos ao Senhor, meu Pai, clamamos a Ti, porque entendemos, meu Pai, que não há outro além de Ti, meu Deus. Meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu coloco nas Tuas mãos a Tua serva. Glória a Deus. Que no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu diminua, meu Pai, ela, Senhor Deus, e cresça o Teu Espírito, meu Pai. Que através, meu Pai, da Tua palavra, meu Pai, ministrada por ela, Senhor, possamos sair daqui curados, meu Pai, e renovados, meu Pai, no Teu nome. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, para a honra e a glória do Teu nome. No nome do Senhor Jesus. Eu já agradeço a oportunidade, as palavras do louvor. Glória a Deus. Só os irmãos que passaram, né? Paz, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vou prolongar muito, então eu gostaria que os irmãos, aqueles que ainda não são, se pudessem nos pés, em referência à palavra, nós estamos lendo a palavra do Senhor. E a palavra que o Senhor me deu nesta noite foi 1 Crônicas 4, versículo 9 e versículo 10. Que essa palavra venha a ser uma palavra, não posso dizer um bálsamo, mas que ela venha a ser uma palavra para nos exortar essa noite, na presença do Senhor, para que a gente entenda que a gente não é qualquer pessoa, mas que acima de tudo devemos buscar a presença do Senhor. Aleluia. Todos encontraram? Amém. E a palavra de Deus, 1 Crônicas 4, versículo 9 vai dizer: foi Jabes, ou Jabes, mais ilustre ou mais honrado que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores odeia a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoe e que me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Pode se assentar em nome de Jesus, glorificando o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Jabes, aliás, o versículo que cita Jabes, só tem um lugar na Bíblia que cita ele. Está em Crônicas. Jabes ele foi pouquíssimo citado no Antigo Testamento. No Novo ele nunca foi lembrado. A gente sabe que o livro de Crônicas, ele é um livro de documento. 1 Crônicas, ele fala muito sobre a documentação de Israel, a descendência de Israel, a genealogia. É um livro chato de ler. Vamos ser sinceros, eu sinceramente tenho dificuldade para ler Crônicas, porque ele é um livro chato. Por quê? Ele é um livro que não vai te prometer nada, ele é um livro que não vai te exortar, mas ele é um livro que vai te explicar história sobre Israel. Aleluia. E muita gente não gosta de história, muita gente não gosta de conhecer a fundo um certo assunto. Só que o que me chamou a atenção no livro de Crônicas foi esse pequeno versículo. O escritor começou a genealogia lá em 1 Crônicas, começou capítulo 1, capítulo 2, e foi falando a genealogia de Adão, de Noé, depois foi falar de Jacó, aí depois foi falar dos filhos de Jacó, a genealogia dos filhos de Jacó. Na genealogia dos filhos de Jacó estava de Judá. E de Judá veio Davi, e foi anos e anos depois disso veio, até chegar em Jesus. Mas o escritor, ele enfatizou 2 vezes, e eu percebi isso. Ele falou sobre os descendentes de Judá 2 vezes.
Na segunda vez que ele foi falar sobre o descendente de Judá, ele olhou, peraí, tem um cara aqui que fez história. Aleluia, Deus. É importante eu citar este cara que fez história. Aleluia, Jesus. E então, ele citou sobre Jabes. Glória a Deus. Quem era Jabes? Foi um rapaz, um homem, que não sei por qual motivo, mas a mãe dele, no seu parto, ela decidiu dar o nome de Jabes, porque significa com dores eu te gerei, com do sofrimento você nasceu, você é um causador de sofrimento. Ou talvez poderia ser outras palavras, você não é desejado. A mãe de Jabes decretou um futuro para Jabes naquele momento. A cultura, eu acredito, israelita, ela tinha muito isso na época. Das mães ou os pais, dar nome aos teus filhos. E aquele nome que era dado ao filho seria a personalidade, ou seria o futuro, ou como ele seria dentro de uma sociedade. Para pensar, irmãos. Jabes ali, ele cresceu sabendo que o nome dele era de sofrimento. Aleluia. Sendo conhecido como causador de dor. Mas me chama a atenção que ele tinha uma descendência dos filhos de Davi, de Judá. Glória a Deus. E o significado de Judá significa louvado ou agradecido. Aleluia. E eu paro para pensar ali a vida de Jabes e eu fico pensando, meu Deus, eu nasci, fui amaldiçoado pela minha mãe, mas espera aí, a descendência no qual pertence à minha mãe, a Labassurião da Rabaná, Aleluia. ela é uma descendência no qual diz louvado, agradecido, Glória a Deus. glorificado. Glória a Deus. O que me mostra, Santo é o teu Jabes, nome. ele não se conformou. Então ele fez um pedido, 4 pedidos para Deus, uma oração com 4 linhas. E o mais interessante, que ele pede a bênção de Deus no primeiro. Oh, tomara que me abençoe. Ei, Deus, eu nasci e fui amaldiçoado por minha mãe, mas eu estou aqui hoje te pedindo, por favor me abençoe, porque eu não aceito a maldição lançada na minha vida. É, Jesus. Porque a Bíblia ela fala lá em Mateus Santo Pai eterno. 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Naquele momento Jabes ele buscou alívio do Senhor. Glória a Deus. Eu fico imaginando o sofrimento de Jabes, de todos em volta dele, olhar para ele e ver e falar, nossa, esse aí não vai ser nada não, esse aí não vai dar em nada não, já é caso perdido. Quantas vezes tem dito para você que você é um caso perdido, que o teu esposo é um caso perdido, que a tua esposa ou os teus filhos são casos perdidos, ou que até mesmo os planos e sonhos são casos perdidos na tua vida? Quantas vezes te olharam para você e te lançaram palavras de maldição, ou apenas pegaram o teu nome lá e falaram, você não é nada não. Aleluia, Deus. Mas Jabes, ele tomou uma decisão, eu vou orar a Deus, porque ele conhecia, com certeza, quando ele estava estudando a Torá, ele conheceu a história de Jacó, porque o significado de Jacó é suplantador, alguém que cumpre uma missão difícil, com rejeição e com muitas adversidades. Muitos têm Jacó como enganador.
suplicador. Mas a palavra de Deus, pelo menos a fonte que eu encontrei, que os pastores me corrijam se eu estiver errada, diz o significado dele como um suplantador. Alguém que cumpre uma missão difícil, com rejeição e com muitas adversidades. Eu fico olhando, Jabes olhando ali para a história de Jacó, mas espera aí, esse cara foi rejeitado. Já estou me identificando. Mas ele lutou com hoje e ele venceu. Aleluia. E o nome dele se tornou Israel. Aleluia. Santo. E aí eu fico imaginando Jabes olhando para o Senhor e Senhor. Ah, Jesus, alarga as minhas fronteiras. Aleluia. Ele estava clamando ao Senhor. Porque na Bíblia não vai falar que ele tem pai. Talvez, não sei. Porque eu também não posso falar algo que não está escrito. Mas imagino eu que talvez Jabes não conhecia nem o próprio pai. Porque na Bíblia não fala do pai. Nem sequer sua mãe é citada. O nome da sua mãe não é citado. E então, ele já teve nome ali de sofrimento, de dor. Quem dá garantia que ele tinha alguma posse para gerar descendências? Para poder suprir isso mais tarde. Ele falou, Deus, ó, eu fui gerado, causei sofrimento na minha mãe, mas eu te peço, Deus, alarga as minhas fronteiras, me leva para longe, que eu tenha terras e mais terras. Ele pedia prosperidade ao Senhor. Só que essa prosperidade que ele pediu ao Senhor vai muito além do material. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem mania de pedir prosperidade material. Senhor, me dá um carro. Deus me dá uma casa. Não é errado, não. Não é errado. Eu tenho pavor de crente que fala, ai, que crente não pode ser rico. Pode. É, velho. Mas primeiro busca a presença. Glória a Deus. Aleluia. Porque foi isso que Jabes buscou. Ele pediu para largar as fronteiras. Mas primeiro ele pediu, Senhor, me abençoa. Aleluia. Ele pediu a bênção do Senhor. Aleluia. Porque primeiro, para ele pedir uma bênção material, ou seja, para largar as fronteiras dele, ele falava assim, Senhor, eu fui amaldiçoado. Aleluia, Deus. Mas eu não aceito isso na minha vida. E eu te peço, meu Deus, transforme a minha maldição em bênção, para que gerações futuras venham conhecer o Jabes causador de dor, o Jabes que trazia sofrimento, Glória. aquele que não seria ninguém, Aleluia. seja aquele que o Senhor mudou a história. Aleluia. E ali, o terceiro ponto importante da oração de Jó, ele disse assim, que seja comigo a tua mão. Peraí, Aleluia, Deus. Aleluia. ele pediu para ser abençoado, ele pediu para que alargasse as fronteiras, mas outro detalhe importante, que seja sobre mim, Senhor, que eu tenha prosperidade financeira, que eu tenha herança sobre a terra, que eu possa ser abençoado e curado da minha maldição, liberto da história da minha maldição. Mas eu te peço, Santo Pai eterno. que seja comigo a tua mão. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que eu pergunto para você nessa noite? Você tem pedido a Deus para que a mão dele seja contigo? Jabes tinha tudo para olhar para Deus e falar que Deus é nada. Eu fui amaldiçoado? Assim eu vou morrer? Minha mãe, a minha própria mãe, me identificou como causador de dor. Que Deus é nada, mais nada. Ele acreditava em um Deus, porque ele foi ensinado. Certamente tua mãe era evangélica, porque ele foi ensinado a palavra de Deus. Ele foi ensinado na presença do Senhor. E ali com certeza ele foi conhecendo as histórias desde Adão. Ele conheceu com certeza a história de José, que foi traído e lançado dentro de uma cova. Ele conheceu a história de Jacó, que enganou o teu irmão
noite? Qual é o Deus que você tem te pedido para que não tire as mãos sobre ti? Ou será que você só pede para Deus não tirar as mãos sobre você quando tem algum interesse? Quando está barganhando com Deus? Porque provavelmente não foi apenas uma oração, mas para ele ter esse grau de ousadia, ele tinha uma vida na presença de Deus. Aleluia. Porque não conheço um homem nem mulher que é ousado nesse ponto se não tiver intimidade com Deus. Certamente em meio a sofrimento e meio a dor de Jabes, ele tinha intimidade com Deus. Ele buscava a presença de Deus. Qual é a presença que você está buscando hoje? É no Facebook? Glória a Deus. É no WhatsApp? No Instagram? No Twitter? Ou nesses outros negócios aí que resolveu aparecer nas redes sociais? É no TikTok? Ou no Kawaii? Qual é a presença que você está buscando para a tua vida? O que você está decretando para a tua vida? Pais, mães, o que vocês estão decretando na vida dos teus filhos? Porque Jabes ele foi amaldiçoado por uma simples voz, a de uma mãe. Não precisou vir de fora para amaldiçoar Jabes. Foi a própria mãe. Ou seja, muitas vezes os nossos nos amaldiçoam. E o que vocês têm feito? O que estão fazendo com aquilo que fizeram de você? O que você decidiu? Ser uma vítima ou ser filho de um abençoador? Mas primeiro, buscar o Deus da bênção e não a bênção de Deus. E é interessante que no versículo 4 ele vira e fala: Senhor, que a tua mão e me preserves do mal, de modo que não sobrevenha aflição. Senhor, eu já sofri demais. Eu nasci, fui considerado um causador de dor, mas eu te peço, me livra de aflições dos males, para que não cheguem na minha casa, assim como chegou na casa da minha mãe. Certamente eu não sei o que se passou na vida de Jabes, na história de Jabes. Só que a história é bem clara quando ela diz que ele decidiu mudar. E é importante enfatizar que entre 4 linhas, só em uma linha ele pediu bênçãos materiais. Nas outras 3 linhas ele pediu: tomara que me abençoe, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não sobrevenha a aflição. E Deus lhe deu, que concedeu o que ele tinha pedido. Glória a Deus. Meu Deus. Sabe o que a história de Jabes está fazendo para os nossos dias? Nós temos que parar de focar em bênçãos materiais. Como eu já disse, não é errado você pedir bênçãos materiais, mas a presença, porque Jabes foi abençoado. A ousadia de Jabes demonstra que ele era uma pessoa que servia e buscava verdadeiramente ao Senhor. Responda para você mesmo: você tem buscado ao Senhor? Ou você só reclama para o Senhor: ei Deus, não consigo conquistar nada, eu não tenho futuro promissor, eu nem sei o que eu vou fazer no futuro. Ah Deus, tem gente da minha família que fala que eu não vou dar em nada. Tem gente que fala que eu não posso nem comprar uma casa porque eu sou pobre. Pobre é o diabo. Aleluia, Deus. Ou você é aquele que fala: peraí, Senhor, estão falando isso e isso de mim, mas a tua palavra me ensinou que os grandes homens da Bíblia, o Senhor mudou histórias. O Senhor mudou histórias lá atrás, no passado. O Senhor muda hoje, o Senhor muda amanhã. Mas o Senhor não muda quem o Senhor é. O Deus, ele vai ser Deus, independente da época, independente de milênios de anos. Que nessa noite, como Jabes fez, você possa decidir ter mudança de vida. Como assim, gente? Eu não sei.
Mas é o que Deus tem falado para dizer. Tem pessoas aqui que sofrem até hoje com o que ouviu no passado. Faz a obra de Deus, louvam, cantam, dançam, mas ainda está aprisionado dentro de si a dor de lá do passado. Aleluia. Sabe por que Jabes foi abençoado? Além dele ser ousado, porque para mim eu sou ousadia, então eu chego para Deus, Senhor, eu peço que o Senhor venha me abençoe, alargue as minhas tendas, que a sua mão seja sobre mim e que não venha mal sobre mim ou sobre a minha casa. É que Jabes decidiu largar de ser a vítima. Aleluia. Ele decidiu largar de ser vitimizado pela dor que alguém causou nele. Porque certamente ele sofreu bullying. Certamente ele foi humilhado. Certamente ele era rejeitado. Porém o Senhor nessa noite está dizendo para você: ei, assim como eu ouvi a oração de Jabes, eu ouvirei a tua oração. Glória a Glória a Deus. Deus. Só que para isso, me busca, clama-me e responder-te-ei. Mas não me busca buscando apenas bens materiais ou prosperidade terrena. Me busque a minha presença, o meu Santo Espírito. Porque se você tem a minha presença, você tem tudo. E eu guardo deixo uma frase para vocês. Busque o Deus abençoador. Aleluia, Deus. Busque o Deus abençoador. O Deus das bênçãos. Para de buscar as bênçãos de Deus. E assim como Jabes. E assim como Jabes orou. Que você possa orar. Assim como Jabes buscou, você possa buscar. Assim como Jabes alcançou a graça e a bênção de Deus, você também possa alcançar a graça e a bênção do Senhor.